Graça e paz, irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus, nos reunimos como povo de Deus para celebrar o Senhor, seu santo nome, como família de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Amém, amados? Baseado na palavra de Deus, que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o símbolo de uma experiência real em Cristo, na sua morte e ressurreição, para uma nova vida, para uma vida espiritual. Deixamos de ser criaturas e fomos transformados em filhos e filhas de Deus. E em obediência à palavra, nós vamos batizar os nossos irmãos. Renato. Renata, você crê de verdade que Jesus Cristo morreu a sua morte e ressuscitou a sua ressurreição? Creio. Irmã Renata, na sua confissão na palavra de Deus, eu te batizo no nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Maria das Graças, você crê que em Cristo você ganhou uma nova vida? Minha irmã, mediante a sua confissão, eu te batizo. Senta. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alice, você crê, Alice, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Creio. Mediante a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elisângela, você crê de fato que Jesus Cristo te incluiu na morte dele e na ressurreição dele para te dar uma nova vida? Sim. De acordo com a palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pádua. Pádua, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você está em Cristo? Sim. Mediante a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letícia. Aperta bem a mão assim, Letícia. Letícia, a palavra de Deus diz que se um morreu por todos, logo todos morreram, para viver para Cristo. Você crê nisso? Creio. De fato? Sim. Eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letícia. Letícia, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você crê nisso? Creio. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lourdes. Irmã Lourdes, a palavra de Deus diz que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você crê? Creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, minha irmã. Meire. Neide, baseado na palavra de Deus diz que quem crê no Evangelho, for batizado, será salvo. Você crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Creio. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Luísa. Maria Luísa, você crê que a obra de Cristo na cruz foi consumada para te salvar? Creio. Maria Luísa, mediante a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marina. Marina, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o único filho dele, para quem nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso? Creio. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Marcos, Jesus Cristo fez uma obra plena na cruz do Calvário para te salvar, morrendo e ressuscitando, e te dando uma nova vida. Você crê? Eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Guilherme. Guilherme, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio nos reconciliar com o Pai. Você crê nisso? Creio. Baseado na sua confissão, meu irmão, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha essa foto, né? Francisco Carlos. Francisco Carlos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas Ele nos incluiu. Você crê nisso, meu irmão? Creio. Baseado na sua confissão, na palavra de Deus, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria abaixar a mão, não, irmão. Abaixa. Tem que abaixar. Não ficou nada. A obra é plena. Olha o seu nome. Aqui, ó. Fala o seu nome aqui, ó. Gabriel. Fala o seu nome pro povo e olha aí, fala. Gabriel. Gabriel. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Ele vive em você? Mediante a palavra de Deus e a sua confissão, meu irmão, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ismael. Ismael. Você crê, Ismael, Creio. que Jesus Cristo é a sua vida? Creio. Baseado na palavra de Deus e na sua confissão, meu irmão, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José Rodolfo. José Rodolfo. Jesus Cristo atraiu a todos. Você estava lá na morte e na ressurreição com Cristo. Você crê? Em nome de Jesus eu creio. Amém. Baseado na palavra de Deus, meu irmão, e na sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Henrique. Henrique, você crê que Jesus Cristo consumou uma obra salvadora para tirar você do inferno e fazer você filho de Deus? Creio. Baseado na palavra de Deus e na sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para lá? Paulo. Paulo, Faz assim, Paulo. você crê que Jesus Cristo pagou total preço para te salvar? Creio. Baseado na palavra de Deus e na sua confissão, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, pode ficar.
Fala seu nome aqui. Diogo. Diogo, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. E coisas velhas já não são. Você é uma nova criatura? Sim. Baseado na palavra de Deus, na obra de Cristo, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, Jesus Cristo consumou uma obra na cruz por todos nós, mas tem que crer. Você crê? Baseado na palavra de Deus e na sua confissão, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renan, a obra de Cristo foi por você. Ele morreu e ressuscitou e te incluiu. Você crê? Creio. Renan, baseado na palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valdir. Irmão Valdir, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Baseado na palavra de Deus, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Assim, ó. Assim. Baseado na palavra de Deus, irmão Valdir, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por esse dia, em obediência à palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Pai por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estar expondo a Sua palavra com a igreja. Agradecer a Deus por esta comunidade, que é uma comunidade que me acolheu já há 12 anos, e eu tenho tido o privilégio de compartilhar com os meus irmãos, de ter comunhão com os meus irmãos, de ser ministrado. E para mim é uma alegria muito grande fazer parte do corpo de Cristo que se reúne neste local. Quero agradecer a Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele tem sido misericordioso comigo. Quero agradecer a Deus pelos meus companheiros de ministério e pedir que Ele continue fazendo a obra que Ele tem que fazer. Louvo a Deus sempre. Meu coração está grato. É com temor e tremor que eu estou aqui nesta noite, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu gostaria de trazer agora, neste momento, o que o Senhor tem partilhado comigo no meu coração. Da última vez que eu estive aqui falando, foi no período da manhã, e nós trouxemos a questão para tratar com a igreja de quem é Deus para mim. Nós identificamos esta necessidade onde muito tem se falado acerca de Deus e existem muitas percepções acerca de Deus, e Deus veio tratar conosco a partir do capítulo 17 de Mateus, na questão da transfiguração, algumas coisas que nós viemos tratar com a igreja naquela manhã,
sobre quem é Deus para mim. E gostaria de continuar com esse tema nesta noite, tratando algumas questões relacionadas à revelação de Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, seja engrandecido o Teu nome, Senhor. Seja exaltado o Teu nome. Somente a Ti pertence a honra, somente a Ti pertence a glória. Nós nos colocamos, Pai, em Tuas mãos, para que o Teu Espírito, Senhor, venha ministrar em cada coração aqui nesta noite. Que a Tua graça, Senhor, seja percebida nesta noite. Que haja salvação, ó Pai, nesta noite. Que o Senhor seja engrandecido em tudo, meu Pai. Peço que o Senhor mesmo repreenda toda ação contrária, toda ação das trevas, seja repreendido por Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja o livre fluir da vida do Espírito nas nossas vidas, nesta comunidade. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda cada dia mais crescer no entendimento e na percepção de que somos uma família, de que precisamos uns dos outros, para que o Senhor seja glorificado nisso também, e para que o mundo perceba o testemunho de Cristo nesta comunidade. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso. Obrigado porque o Senhor está aqui. Esta é a afirmação da Tua palavra e nós cremos na Tua palavra. E é no nome do Senhor Jesus que nós colocamos tudo que diz respeito a este culto, sobre o governo do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar a partir do capítulo 14 de João. Do verso 6 até o verso 11. João, capítulo 14, versos 6 ao 11. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, quem vem por mim. Se vós tivesseis conhecido. Eu vou ler esse texto todo aqui, Ju. Até dar um jeito aí no seu microfone. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. A gente falando, então, como a igreja, a partir da visão da transfiguração em Mateus 17, o Senhor chama 3 dos seus discípulos, eles estão então no monte da transfiguração, e ali algo esplendoroso acontece, algo não comum, algo significativo acontece.
o Senhor é transfigurado e a sua glória é manifestada. E também dentro desse contexto surge a presença de Moisés e de Elias. As duas figuras mais importantes da revelação de Deus até aquele momento. A lei e os profetas se fazem ali presente. E os discípulos também estão ali presenciando aquilo. Os 3 discípulos estão ali presenciando tudo aquilo. E de repente, o Pai se faz presente, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, numa nuvem, e a voz sai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos atemorizados caem com o rosto em terra. E de repente o Senhor lhes toca e diz: não temais. E o texto ali afirma que eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente ao Senhor Jesus Cristo. E isto ficou muito emblemático no meu coração. Nós sabemos que Deus vem se revelando gradualmente através do povo de Israel. E nós demos ali a introdução de que o momento da lei, o momento das epifanias, o momento dos profetas fica bem marcado nessa revelação que é progressiva de Deus. Assim como uma criança, nós citamos, que quando você começa a se mostrar a ela, você que tem filho, você quando começa a se revelar ao seu filho, se ele é muito tenro, se ele é muito novinho, você se torna até infantilizado, você usa de brincadeiras, usa de trejeitos, de maneiras para falar, mas aquilo não significa que revela a sua plena condição. É apenas uma maneira de você se expressar ao seu filho, de se fazer entender ao seu filho. Mas a partir do momento que esta criança vai crescendo, você também começa agora a falar melhor, a se expressar melhor. E até o momento onde ela possa entender alguns nãos. E você também começa a dizer: filho, não faça isso, não faça aquilo. Então este primeiro momento, eu chamo o momento das epifanias, onde Deus se revela através da coluna de fogo, da nuvem. Deus se revela através da abertura do Mar Vermelho. Deus se revela através do fogo na sarça. O segundo momento é esse momento onde essa criança já consegue agora entender algumas coisas, tendo como base o povo de Israel, a formação do povo de Israel. Entendam isso para a gente entender a nossa linha de raciocínio. A partir do momento que Deus começa agora a falar, o povo está se organizando como povo, está se formando uma nação. Então Deus começa agora a trazer algumas regras, algumas instruções, que tem como fundamento e como base, como motor, o seu amor e o cuidado da vida deste povo que ele está formando. Então agora ele começa a falar alguns nãos. Porque criança você tem que falar não, muito não, 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 não. E ele fala: não faça isso, não mate, não roube. Não olhe para a grama do vizinho. Uma série de questões o Senhor vai estar falando, tendo em vista o cuidado deste povo, deste filho, deste povo que Ele está usando para poder se manifestar a nós um dia de maneira plena. Mas a lei não consegue aplacar todo o significado da revelação de Deus. Quando eu olho para o Lucas, eu falo: filho, não coloque o dedo na tomada, ou filho, não faça isso, não suba aí em cima. Eu não estou simplesmente querendo castrar ele. A minha intenção é o cuidado dele, é a vida dele, é o bem-estar dele. E o mesmo se manifesta quando Deus nos dá a lei. Mas aquilo não significa que Deus seja todo lei. A partir de um tempo onde essa criança vai crescendo, onde esse povo vai se estabelecendo e se formatando realmente como um povo, eu já tenho agora condições de tratar com ele de uma maneira mais madura, onde ele começa agora a responder acerca dos meus nãos. Então, os profetas entram em questão. Agora, Deus manifesta e levanta profetas na nação de Israel, dizendo: eu mandei você fazer isso, porque você não fez, vai dar esse problema. É a mesma história, você fala: filho, estuda. Ele não quer estudar, então você vai ficar sem o videogame no final de semana, você vai ficar estudando mais em casa. Mas o que o pai está querendo com isso? Está querendo castrar o filho? Não. Ele está cuidando do filho. Então este é o momento dos profetas. Então você tem ali Moisés, e você tem ali Elias, no Monte da Transfiguração.
Mas Deus fala que um dia ele se revelaria de maneira plena, de maneira total, de maneira absoluta. O que acontece a partir do momento onde Deus interrompe a sua revelação, os 400 anos onde o Senhor não levanta profeta? A religião vem, pega a lei, pega os profetas, idealiza Deus, formata um Deus, pensa num Deus, e em cima daqueles mandamentos criam mais de 600 mandamentos. Mas aquilo que era de mais maravilhoso aconteceu, e Deus está anunciando ali naquele momento. Ele está dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E não existe mais figura do profeta, não existe mais a figura de Moisés, da lei, porque a plenitude de Deus agora está manifestada diante deles. E nós trouxemos para a igreja naquele dia, se eu e você, se nós queremos conhecer ao Senhor, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos ser libertos da nossa religiosidade, ser libertos dos nossos preconceitos, ser libertos dos nossos achismos e buscarmos na comunhão com Cristo, na revelação que Cristo traz nas suas Escrituras, quem é Deus. É isso que nós buscamos tratar naquele dia. Como Deus é, como Deus age, como Deus se manifestou de maneira plena. Como ele disse lá em Hebreus: havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos tempos pelo Filho, de maneira definitiva, não mais fragmentada. E de repente agora nós nos deparamos com essa situação. O Senhor tem os seus discípulos, Ele escolhe os seus discípulos, Ele os instrui, vai andar com eles, e essas pessoas estão o tempo inteiro andando com eles. E de repente, o Senhor, que é a expressão exata do ser de Deus, como diz a palavra, aquela figura que você olha, você vê Deus, está andando com aquelas pessoas, e às vezes conosco, nós estamos andando com o Senhor, e de repente surge essa questão: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, foi o que nós lemos agora em João. Só isso nos basta. E você percebe então uma certa indignação por parte de Cristo, dizendo: há quanto tempo estou convosco? Há quanto tempo estou aí andando com vocês? Como é que vocês me perguntam uma coisa dessa? Como é que vocês me pedem para mostrar o Pai? Gente, quem vê a mim, vê ao Pai. O Senhor começa a trazer isso. Como é que pode surgir esta questão? E o Senhor levanta uma outra: se vocês não querem crer em mim, pelo aquilo que eu falo, creem pelo menos pelas obras. As obras que eu faço. E é interessante pensar a partir dessa perspectiva, e a questão que surge é: qual é a nossa dificuldade em enxergar Deus na face de Cristo? O que nos dificulta conhecermos o Pai na face de Cristo? Esta é a pergunta que surge. Porque é tão difícil ver a Deus naquele homem, no Nazareno, no Jesus Cristo. Jesus começa a nos dar algumas pistas. Por que é tão difícil? Vamos abrir lá em Mateus. Capítulo 26. No verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas.
Lê também, Ju, para mim, Mateus 11, 6. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tem uma versão que diz escândalo. Por que é difícil ver Cristo, ver Deus na face de Cristo? Jesus começa aqui a dar algumas dicas. Por causa do escândalo que Cristo traz. E é engraçado e é interessante nós percebermos que Jesus evoca aqui naquele momento a questão das obras. Se vocês não querem crer em mim, não querem crer que eu sou a expressão exata de Deus, que eu sou Deus, por causa daquilo que eu falo, olhe para as minhas obras. Por quê? Porque as obras de Cristo revelam o seu poder. Revelam Deus que ressuscita mortos. Revelam Deus que cura enfermos. Que tem autoridade sobre endemoniados. E esta linguagem do poder é uma linguagem que o ser humano caído entende bem. Ter poder e usá-lo é algo próprio do ser humano, legitimamente ou não. Mas acontece que o manifestar da cruz diariamente no ministério de Jesus traz escândalo. Tá bom, eu vejo, ele realmente ressuscitou lá o Lázaro. Ele curou os enfermos. Ele expulsou demônios. Mas o que está complicando eu ver Deus nele é esta expressão da cruz no seu ministério diário, no seu viver diário. Esta mensagem da cruz sendo vivida dia a dia. Isto me atrapalha ver Deus, porque um Deus glorioso, um Deus que manifesta poder, um Deus que realiza prodígios e sinais. Eu queria dizer para você que isso não difere nada Jesus Cristo de nenhum pseudo-deus pagão. Porque a lógica já diz, se é Deus, tem que ter poder. Mas nós sabemos que só existe um Deus, só um Deus criador dos céus e da terra, e só um realmente que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Mas o que nos complica como seres humanos caídos, como pessoas que estiveram lá caminhando com Jesus, a ver a face de Deus na face de Cristo, era a cruz. Porque a cruz produz escândalo. E Jesus começou a viver a plenitude da cruz na sua vida ministerial, dia a dia. E isso fica complicadíssimo. Porque eu quero ver o Deus Todo-Poderoso, eu quero ver o Deus que querendo Ele ninguém pode impedir. Porque o ser humano caído deseja ser Deus. E se eu quero ser Deus, eu quero ser um Deus assim, todo-poderoso. Um Deus crucificado, aí já me complica. O problema todo é a cruz. Como pode um Deus todo-poderoso nascer numa manjedoura? Como pode viver na Galileia? Como pode ser carpinteiro? Como pode amar o inimigo? Como pode cercar-se de gente tão baixa? Como pode comer com pecadores? Como pode o Deus glorioso aceitar o convívio com prostitutas?
Como pode a suprema majestade lavar pés? Como pode abrir mão do seu direito, do seu poder, da sua glória, e aceitar a vergonha da cruz? Isto é loucura. O problema todo é a cruz. Era um povo que ansiava pela vinda do Messias. Era um povo que, quando comemorava a Páscoa, deixava uma cadeira vazia na iminência do Messias chegar. Mas o Messias teria que cumprir as Escrituras, a lei e os profetas. E mais do que isso, dentro da apocalíptica judaica, ele teria que cumprir alguns sinais. O texto que nós lemos de João 3, me ajuda, meu. Não, João 3. Nicodemos, a passagem com Nicodemos. João 3. Essa passagem não dá para falhar, né, Júlio? Quando nós vemos ali Nicodemos falando com Jesus, ele fala assim: mestre, rabi, bem sei que és vindo da parte de Deus. Eu sei que tu és o enviado de Deus. Eu sei que tu és o Messias, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Esses sinais nós tratamos nessa última reunião que nós pudemos trazer a palavra, falando dos 3 tipos de sinais, que era a expulsão de um demônio mudo, a cura de um leproso e a cura de um cego de nascença. E Jesus faz esses sinais e manda esse pessoal lá para os sacerdotes, para o sinédrio. Mas a questão é, se eles esperavam este Messias, se ele cumpre as Escrituras, a lei e os profetas, se ele cumpre os sinais messiânicos, por que não o receberam como Messias? Por causa do escândalo da cruz. Por causa do escândalo da cruz. Vamos abrir lá 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pode seguir, Ju, até o 24. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Paulo fala: eu prego um Cristo, mas eu não prego qualquer Cristo. Eu não prego o Cristo triunfalista, o Deus triunfalista. Eu prego o Deus que tem todo o poder, que tem a legitimidade de usar todo o poder, mas que nos amou de tal maneira, que abriu mão da sua glória, que deixou a sua majestade nos céus e veio assumir uma forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. O Deus que eu prego, o Cristo que eu prego, é o Cristo crucificado. Nós fizemos naquele dia uma menção sobre a questão de que se estão tirando a cruz do cristianismo. E não se trata aqui de não dizer da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Qualquer
qualquer religião que tenha como base a fé cristã, necessariamente vai ter que falar que Cristo morreu e que Ele ressuscitou naquela cruz. Mas o que nós estamos falando é desta cruz diária. Desta cruz diária. Que o Senhor diz, quando vai falar do discipulado: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Existem muitos simpatizantes de Cristo. Se Jesus tivesse aceitado a proposta de Satanás na tentação lá em Lucas 4, de uma religião, de uma nova religião, coisa que ele não veio fundar, mas que tirasse a cruz, que usasse o seu poder, que manifestasse a sua glória, que pulasse lá de cima do pináculo. Vejam, mas Jesus não. Jesus sabia qual era o que tinha para ele. Jesus sabia qual era a vontade do Pai, e Ele sabia que não haveria salvação para nós sem a sua morte expiatória na cruz, a morte que nos inclui, que nos faz morrer naquela cruz, porque nós não teríamos a vida ressurreta se isso não acontecesse. Meus amados, a cruz é um escândalo. Você abrir mão do seu direito no dia a dia é um escândalo. Não faz sentido. Ela é loucura. A cruz subverte toda a razão, todo o entendimento, toda a lógica do mundo. Como alguém que tem todo o poder não usa. Como alguém ama inimigo. Como que alguém não se defende. O que tem nos sido proposto, é só você ligar as televisões na casa de vocês, é um cristianismo sem cruz. É um cristianismo onde você aceita Jesus, já começa aí a baboseira. E o que se propõe para você é uma vida de benesses. Mas eu quero dizer para você, meu amado, se você for negar a si mesmo, se você for tomar a sua cruz, se você for seguir a Jesus, a sua vida vai escandalizar a religião. A sua vida vai expor que a religião é aparente, que ela não é capaz de produzir vida, e você vai ser perseguido. Mas Paulo fala que se você levar diariamente o morrer de Cristo, a vida de Cristo vai se manifestar no seu corpo que é mortal. O testemunho de Cristo será manifestado na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. O testemunho de Cristo não se dará na sua vida, senão pelo levar do morrer de Cristo. Você não experimentará comunhão, querendo colocar um pé em cada canoa. O Senhor não te pede para fazer isto. O Senhor te amou e te aceitou com todos os seus temores, como nós cantamos, com os seus pecados. Ele só quer que você seja você mesmo. E que receba a graça da salvação que Ele lhe traz. Mas se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Ele avisa você. E não adianta viver na perspectiva da religião, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Porque a religião é uma representação, é um teatro e às vezes mal feito. A vida de um filho de Deus se dá na comunhão com Deus. E a transformação da sua vida se dá na sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Deus vai transformando você, meu amado. Deus vai colocando em você o caráter de Cristo. Vai forjando em você o caráter de Cristo. Mas não por práticas religiosas externas, mas sim por uma comunhão íntima com o Senhor. E esta comunhão necessariamente envolve a negação de nós mesmos. Obedecer a Deus, e eu já disse isso, muitas vezes significará desobedecer a nós mesmos. Deixar que Deus cuide do seu direito, deixar que Deus governe a sua vida. Cristianismo é andar com o Senhor. Para concluir, eu queria trazer um segundo probleminha que nos impede de ver em Cristo, a Deus na face de Cristo. Vamos ler o capítulo 9 de Lucas, no verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém pode ficar indiferente à cruz de Cristo, ao Cristo crucificado. Ninguém pode barganhar com Deus. Você não tem nada o que oferecer a Deus. É Deus quem ofereceu o seu tudo por amor a você em Cristo Jesus. Mas a sua vida, você vai ter que negá-la. Você vai ter que tomar a sua cruz. E você não precisa sair procurando uma cruz para você não, viu? O Senhor já tem essa cruz preparada para você. Nós não podemos ficar indiferente. A nossa vida não pode ficar indiferente, porque a vida revelada em Cristo Jesus crucificado nos expõe o mundo, expõe ao nosso egoísmo, ao nosso pecado. E a única coisa que nós podemos fazer é dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero negar esta minha vida. Eu quero tomar esta cruz. Eu quero te seguir, Senhor, porque não tem mais nada para mim. Uma outra questão está em Mateus 16, 22. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ou eu vou pelo que a palavra de Deus diz, pelo que o Senhor Jesus diz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou eu preciso inventar um Deus, um Cristo sem cruz. E esta é a proposta que Pedro lança. Não, Senhor, de maneira nenhuma isso te sucederá. E esta é uma proposta muito em voga no mundo hoje. Muito, muito forte. Queridão, vem para Jesus que sua vida vai ser um coquetel de frutas. Venha para Jesus que a sua conta bancária vai bombar. Nós vamos orar forte. Você será abençoado. Venha para Jesus. Cristianismo sem cruz. Esta é uma proposta trazida também por Satanás. E o que nós também podemos ter está em João 11,
do 47 ao 53. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Meu amado, diante do Cristo crucificado, ou você nega-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-o, ou você inventa um Cristo sem cruz para você, ou a única solução que te resta é matar o Cristo. Que é a proposta de Caifás. Não dá. Não dá para você ficar indiferente ao Cristo crucificado e ressurreto. Mas eu queria dizer para você, meu querido, que um dia matou Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que Ele ressuscitou dos mortos. Eu quero dizer para você que Ele tem a salvação com Ele. Que a sua vida não terá sentido e nem significado enquanto você não se render ao Senhor e não se submeter ao senhorio de Jesus e à vida verdadeira. Não haverá paz, não haverá conquista que você possa obter que satisfará o seu coração, porque a única coisa que satisfaz o coração verdadeiramente do homem é Deus, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus que veio a este mundo em carne. Eu queria te dizer que aquele homem que dividiu a história entre antes e depois dele, Jesus o Nazareno, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus encarnado, Ele morreu para pagar pelos seus pecados, te matou juntamente com Ele, te fez morrer juntamente com Ele, para que você morra para a sua vida de egoísmo, para que você morra para a sua vida ensimesmada, para que você morra para os seus projetos pessoais, para que você não viva mais para você mesmo, mas para que você viva para Ele. Sabe por quê, meu querido? Se você quiser viver para você, a morte porá um fim na sua história. E tudo que a morte pode pôr um fim não tem sentido. Eu estava conversando essa semana ainda com um jovem, 32 anos mais ou menos esse jovem tem. Ele é um empresário, trabalha das 9 da manhã às 2 da madrugada. Ele falou: Alexandre, eu não tenho nem tempo para gastar o dinheiro que eu ganho. E pela graça de Deus, o Senhor já tem me dado a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e falar do amor de Deus, falar do Senhor. E dessa vez ele passou por uma experiência que mexeu com ele. E eu quero trazer essa experiência como ilustração para a vida de vocês. Você tem alguém aqui que matou a Deus, que matou a Cristo, saiba que Cristo ressuscitou e isso vai servir para a sua vida. Ele foi para um banco. Ele faz a relação do que ele tem que fazer e tem que caber no dia aquilo lá, e ele acorda e correu para um banco, e naquele desespero todo, ele começou a sentir uma dor muito forte na testa, e aquilo foi tirando ele resolveu terminar as coisas ali, voltou para o carro, chegou no carro, começou a adormecer todo um lado dele, assim.
E ele pensou, eu vou morrer. Mas ele foi melhorando, foi voltando. O que ele decidiu? Vou no outro banco, tenho mais coisa para fazer. Foi no outro banco, chegou lá na fila, começou a sentir uma dor no peito. Foi dando desespero nele, ele correu para o carro de novo. Quando ele chegou no carro, a dor voltou e pum! Ele já apagou. Cataram ele, levaram para o hospital e tal, e conseguiram lá ajudar ele, o socorro foi em tempo. E ele falou, eu falei para ele assim, meu irmão, que adianta esse sofrimento todo? Que adianta esse enfado todo? Que adianta esse projeto seu todo, se a morte pode pôr um fim? Mas aqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, e a morte não tem mais poder sobre eles. E tudo quanto eles fazem, quer seja um projeto grande, quer seja catar uma folha que cai no chão, tem consequências eternas. Aonde você está, meu querido? Se você não está em Cristo, você está na morte, no pecado, você está perdido. Clame a Deus misericórdia. Clame a Deus misericórdia. E você, igreja amada, irmãos meus, permita o trabalhar diário da cruz na vida de vocês. Não fujam da cruz. Não fujam da cruz. Porque é a partir daí que a vida ressurreta manifesta. É a partir daí. Cristianismo sem cruz é balela, é religião, é teatro, é ilusão. E você não precisa mentir para Deus, porque Deus te amou, sendo você ainda um pecador. Deus te ama e nada vai mudar isso. E Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que você creia nele, e não pereça, mas tenha vida, e a vida verdadeira, a vida que é eterna. E seja um testemunho. Seja um embaixador do reino de Deus nesta terra. A quem Ele confiou o ministério da reconciliação. E que ministério é este? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele confiou isto a você. Tem gente que não sabe disso. Ame o perdido. Ame quem lhe odeie. E quando eu falo isso é porque Deus já te deu isto. Deus já me deu isto. Deus nunca pede para pecador parar de pecar. Vocês já repararam isso? Ele nunca fala, pecador não peque. Ele fala assim, pecador, se arrependa. Para pecador ele fala, peque mais ainda. Você que é sujo, suje-se mais ainda. Mas se você é um filho de Deus, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, eu queria dizer para você, meu amado, que a vida ressurreta está em você, o Espírito Santo de Deus está em você, o amor para amar o seu inimigo está em você, o perdão para perdoar quem te magoou está em você. É a vida de Cristo que habita em você. Mas ela só se manifestará a partir da cruz. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.